No vídeo de hoje a gente vai resolver esse estudo dirigido de revisão para V1 de Química. E nele a gente vai ter concentração comum, concentração molar, título, entre outras coisas. Então vamos partir para a resolução desse nosso estudo dirigido. Uma solução possui 400 gramas de massa total. Então, minha solução tem 400 gramas de massa total. E concentração 8%. Raíra já falou em sala, e eu também já falei nos vídeos anteriores, que quando a gente tem esse negocinho aqui, concentração 8%, isso quer dizer que é como se eu tivesse 8 gramas de soluto a cada 100 gramas de solução. Então, esses gramas não é a minha massa total, então basta que eu faça, na letra A que ele tá pedindo a massa do soluto, essa regra de 3. Mas eu também posso fazer por título. Vamos fazer das duas formas aqui. Calcule a massa do soluto. Se eu tenho que é 8%, a relação massa-massa, então é como se eu tivesse... Deixa eu só diminuir aqui isso aqui. Então, é como se eu tivesse... Aqui seria o meu soluto, ou seja, o M1. E aqui a minha solução. A massa da solução, no caso, né? Deixa eu botar o M. Que seria o M1 mais o M2. Que é isso? Tô montando aqui a minha regra de 3. Então, ele tá me falando aqui que a concentração é 8%. Então, é como se eu tivesse 8 gramas a cada 100 gramas do meu total. Então, eu vou colocar aqui embaixo. 8 gramas a cada 100 gramas de massa total. E ele tá me falando que a solução, ela possui 400 gramas de massa total. Então, se tem essa concentração aqui, possui 400 gramas de massa total, eu vou colocar esses 400 aqui embaixo dos meus 100. E aí, o meu X aqui. Quem seria esse X? A massa de soluto que tá tendo nessa solução de 400 gramas, para a concentração poder ser 8%. Faço meus meios por extremos. Nossa, essa caneta tá ruim. E aí, eu vou ter 100x é igual, ou seja, 100 vezes x, né? É igual a 8 vezes 400. 100 vezes x é igual a 3.200. Se o meu x, ele tá multiplicando 100, o 100, quando ele for passar para o outro lado, vai passar dividindo, porque ele tá multiplicando x. Então, 3.200 dividido por 100. Só vou cortar os meus zeros. X é igual a 32. 32 o quê? Gramas. E o que foi que a gente acabou de descobrir? A massa do soluto, que está sendo usada nessa solução aqui, que possui 400 gramas de massa total. Se é a massa do meu soluto, então é o quê? É o meu M1, correto? Aí, na letra B, calcule a massa do solvente. Eu sei que a minha relação de massa é M é igual a M1 mais M2, no qual M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente. Se eu sei que M é a minha massa total e ele está me dando no enunciado que é 400, vou substituir aqui. E eu sei que M1, que é a massa do soluto, eu acabei de descobrir, é 32, vou também substituir aqui. Então, é justamente a massa do solvente M2 que eu vou descobrir. M2 é igual... Deixa eu fazer desse lado aqui para não confundir a cabeça de vocês. M2 é igual... Se o 32 ele tá somando, ele vai passar o quê? Subtraindo. 400 menos 32. M2 é igual... Vou fazer só aqui na...
368. Aí, se você me dissesse, sempre que eu for calcular a massa do solvente, eu vou precisar calcular a massa do soluto? Não. Se eu quisesse, eu poderia ir diretamente na minha fórmula. Porque se eu estou levando em conta aqui que eu tenho 8 gramas de soluto a cada 100 gramas de solução, quantos gramas de solvente eu teria? Não seria só eu diminuir 100 menos 8? Que daria 92? Então, aí eu ia fazer na minha regra de 3. Só que eu quis fazer dessa forma aqui porque eu acho que fica mais fácil de vocês compreenderem. Porque depois é só subtrair o resultado final e pronto. Já se eu fosse fazer por título, como é que seria? Esse 8% aqui é o meu título percentual. É 8%. Como é que eu vou transformar em título normal para eu poder colocar na minha fórmula? Porque lembrei que eu não posso calcular em porcentagem na fórmula. Eu vou dividir por 100. Se eu divido por 100, vai ficar 0,08. Então, aí eu vou e jogo na minha fórmula de título. Como é que é a minha fórmula de título? Título é igual a M1 sobre M1 mais M2. E vocês concordam que o que eu acabei de falar aqui, M1 mais M2 é a massa total, que é justamente os 400 gramas. Então, pronto. Aí a gente sabe que o nosso título é 0,08. E a gente sabe que M1 mais M2 é 400 gramas, que é a minha massa total. Então, para descobrir M1, eu só vou precisar multiplicar os dois aqui nesse cruz credo. Então, M1 é igual a 32. Porque é multiplicado 0,08 vezes 400.